recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado você que também nos acompanha pelas redes sociais. Você tem a oportunidade de abençoar alguém através do conteúdo deste culto. Você poderá enviar para aquelas pessoas que você tanto gosta, aquelas pessoas que você gostaria de ver no céu. Então você tem a oportunidade de compartilhar esse culto com aquelas pessoas que você tem um sonho de ver no céu. Que Deus os abençoe. Confesso, André, que não apenas a primeira música que nós cantamos foi uma oração, mas essa música foi uma oração. Vivemos tempos difíceis, onde muitas pessoas temem morrer por causa de um mal que assola o mundo. Certamente, há um ano atrás, nós nem imaginávamos que isso ia acontecer, algo iria abalar uma economia mundial, algo iria nos trancafiar em nosso lar. Mas o interessante é que existe um grupo de risco, e esse grupo de risco ele está mais propenso a ser dizimado por esse mal. Mas interessante que nós tememos tanto uma doença, enquanto existe uma outra doença que mata mais do que qualquer uma outra. É o pecado. E existem um grupo de risco, e o grupo de risco são aqueles que têm algumas doenças espirituais. E hoje eu quero apresentar para vocês um diagnóstico de uma doença, mas eu quero apresentar para vocês a cura dessa doença. Porque a nossa proposta não é apresentar apenas um diagnóstico. Primeiro se faz um exame, se constata um diagnóstico e depois nós sairemos para a cura, porque é necessária. Amém? Você tem a sua Bíblia em suas mãos? Pega a sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios. Você que está nos acompanhando também, pegue a sua Bíblia, não importa em que formato ela esteja. O título da nossa reflexão desta manhã é generosidade. Você se considera uma pessoa generosa? Quando vem a palavra generoso, o que te remete à mente? Hoje, então, nós iremos estudar 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 5 ao verso 7. Você encontrou? Amém? Podemos orar? Fecha os teus olhos. Eterno Deus, Pai que estás nos céus, a Ti agradecemos pela vida. Depois de termos louvado o Senhor em uma forma de oração, nesse momento nós clamamos a Ti que o Senhor continue falando ao nosso coração. A Tua palavra, a Bíblia Sagrada está aberta e clamamos que o Senhor continue falando a nós. Por Cristo, amém. Então vamos estudar 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 5 em diante. Vamos lá então, diz assim: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de quê, amigos? Como expressão de quê? Expressão de generosidade e não de quê? E não de quê? De avareza. Então a nossa proposta nessa manhã é estudarmos um pouco a fundo os contextos da palavra generosidade e avareza. Será que existe muita diferença? Já de antemão você consegue fazer uma plena distinção. Mas você vai perceber que o generoso, há muitos generosos avarentos. Então esse é o nosso desafio desta manhã. Verso 6, isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, fará o quê? Fará o quê, amigos? Verso 6. Fará o quê? Ceifará. Verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com quê? Com alegria. Vamos entender, amigos. Que preparação era essa? Que preparação era essa? Será que era apenas para enviar alguém à frente para notificar aquela coleta? Será que era simplesmente isso? Então Paulo aqui envia alguém simplesmente para notificar, mas que preparação que Paulo está dizendo? Que dádiva é essa? O que era a preparação dessa dádiva? É claro que não era ratificá-los, porque eles já sabiam dessa oferta. Ou muito menos não era para tentar convencê-los, porque eles já tinham plena consciência, esses irmãos eles já tinham se comprometido com essa causa. Então o problema deles não era uma lembrança, o problema deles não era tentar fazer com que convencê-los de que eles deveriam fazer, porque eles já faziam, eles já estavam cientes, eles já estavam alerta, eles já estavam comprometidos, extremamente engajados. Mas o que era essa preparação? Que preparação era essa? Quando nós olhamos para a Bíblia, amigos, nós percebemos que as nossas ofertas exprimem algo, elas comunicam algo. A oferta, ela tem uma linguagem. Eu costumo dizer que a oferta no reino de Deus, ela tem uma linguagem. Mas que linguagem é essa? Quando Paulo aqui adverte, ele está escrevendo, como nós olhamos no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 4, e ali é muito bem clara a oferta de Abel e a oferta de Caim. Interessante é que em Hebreus, capítulo 11, verso 4, lá diz o seguinte, vocês conseguem ler ali para mim? Eu não consigo enxergar no fundo. O que diz lá? Olha o que diz ali. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a de quem? A de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda faz o quê? Ainda fala. Interessante, amigos, que o texto apresenta que o Senhor não aprovou Abel aqui, o Senhor não reprovou Caim, mas o Senhor aprovou o quê? A oferta. Interessante, amigos, que a oferta de Abel ainda fala aos nossos dias, a oferta de Abel ainda fala a você e a mim, as nossas ofertas têm uma linguagem espiritual, podem expressar. A linguagem, ela pode expressar avareza ou generosidade. A sua fidelidade tem expressado avareza ou generosidade? Eu não estou dizendo aqui aqueles que não são fiéis, eu estou dizendo para aqueles que são fiéis. É estranho isso. Mas a nossa fidelidade, amigos, expressa avareza ou generosidade? Aí mais ainda profundo é que nós entendemos que generosidade não é disposição de dar. Estranho isso. Pastor, mas eu sou fiel a Deus, uma vez que eu sou fiel a Deus, eu sou generoso. Então entendo, amigos, que generosidade não é disposição de dar. Logo, se generosidade não é disposição de dar, eu também entendo que avareza não é indisposição de dar. Então, generosidade não é disposição de dar e avareza não é indisposição de dar. Sabe por quê? O que Paulo quer dizer, amigos, é que alguém pode ser avarento fazendo o quê? Dando. Não necessariamente alguém generoso, ele não seja avarento. Quando nós olhamos para esse contexto que a Bíblia apresenta, Deus quer que façamos a coisa certa pela motivação correta. Qual tem sido a nossa motivação?
Quando você vem à igreja, qual tem sido a motivação? Quando você lê a Bíblia, qual tem sido a sua motivação? Entenda, amigos, quando Paulo adverte aqueles, quando Paulo está escrevendo aqueles, Paulo aqui está dizendo o seguinte: sedes fiel ao seu Deus, mas não com avareza no vosso coração. Essa é a grande mensagem. Tiago capítulo 4, verso 2 e verso 3, nos ensina também, amigos, que quantas vezes pedimos a coisa certa, mas de maneira errada. Pede a coisa certa, mas da maneira errada, porque quais as intenções que vai no nosso coração? Quais são as intenções? Alguns são fiéis a Deus porque entende que se der a Deus, Deus ele vai abençoar em dobro. Que motivação é essa? A história de Caim e Abel. Interessante que nessa história nós entendemos que a nossa sobra não agrada o Senhor porque não expressa generosidade. Não expressa generosidade. Quando nós olhamos, amigos, lá em Gênesis capítulo 4, verso 3 a 5, quando olhamos a história de Caim e Abel, interessante que o que Caim deu ao Senhor? Caim deu no pensamento dele o que ele tinha de melhor, mas Caim não deu aquilo que Deus pediu que ele desse. Enquanto Abel entregou ao Senhor aquilo que Deus pediu que ele entregasse. Então, amigos, o que é fidelidade diante do Senhor não é aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Deus pede que você faça. O problema é que costumeiramente nós vivemos o conceito de que nós queremos agradar ao Senhor do nosso jeito. Mas enquanto Deus, ele, através da sua palavra, ele deixa a forma de você agradá-lo. Existe uma fórmula para nós agradarmos o nosso Senhor. E essa fórmula está através da palavra. Interessante que, como eu disse anteriormente, amigos, a nossa sobra não agrada ao Senhor porque não expressa honra. E quantas vezes nessa questão da fidelidade, nós entregamos ao Senhor as nossas sobras, não entregamos ao Senhor o que nós temos de melhor. Caim entregou ao Senhor as sobras, mas quando você olha o texto, quando fala de Caim e Abel, Abel entregou ao Senhor das primícias, é diferente. Enquanto Caim entregou do que sobrava, Abel entregou das primícias, ou seja, o mais importante, o melhor que ele tinha, ele entregou ao Senhor. E quantas vezes temos tido a mesma atitude de Caim? Estamos entregando ao Senhor as sobras, estamos interagindo com o nosso Deus como nós interagimos com o mendigo na sinaleira. Nós entregamos ao Senhor muitas vezes as sobras, em vez de dedicarmos a Deus o que nós temos de melhor. Eu gosto muito do que é apresentado no livro de Marcos, capítulo 12. Quando eu olhar para a tela, aí vocês passam para mim que está ruim aqui o passador, ok? Por favor. Quando nós olhamos, amigos, no capítulo 12, interessante que ali é a história da viúva. E nessa história da viúva, nós entendemos que o quanto nessa história é relativo. Deus não se preocupa com o quanto, mas como. No prisma da contabilidade, ela não deu algo de grande importância, mas para Deus ela entregou tudo. Imagina aquela cena, havia 13 gasofilaços, chafarotes na frente, no templo, onde cada um representava algo. E aquela mulher, ela vai em um chafarote específico, em um gasofilaço específico, e ela entrega ali algo que ela tinha de melhor. Ela entregou a sua vida ao Senhor. O que ela entrega na tradução, amigos, significa vida. Ela entregou a sua vida. Ela não simplesmente entregou 2 moedas, que humanamente dizendo era insignificante diante do templo, do esplendor do templo e das muitas moedas que os ricos ali lançavam. Mas a única pessoa que naquele dia atraiu uma atenção profunda do Senhor foi aquela que lançara simplesmente 2 moedas. Porque o quanto é relativo. O quanto é relativo. O Senhor não se preocupa com o quanto, mas como você o faz. Mas como?
Amigos, quando nós olhamos, qual é a atitude por trás dessa oferta? Qual é a declaração por trás dessa oferta? Se Deus estivesse atrás de dinheiro, qualquer valor iria agradá-lo, certo? Se o nosso Deus fosse um Deus financista, um Deus que quisesse dinheiro, qualquer coisa que você entregasse a Ele, agradaria a Ele, porque Ele quer dinheiro. Mas quando nós olhamos, amigos, a história em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira, interessante que eles fizeram um voto ao Senhor, eles entregaram uma boa quantia ao Senhor, mas o Senhor disse: olha, vocês disseram que ia entregar a mim tudo. Pois Satanás endureceu o vosso coração. E diante dessa cena, amigos, a plena morte diante dessa situação. Porque é interessante, amigos, que o dinheiro é um dos maiores concorrentes de Deus em nosso coração. É um dos maiores concorrentes. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Que senhores são esses? A Deus e a Mamon. Quem é Mamon, amigos? O Deus das riquezas. Deus nunca esteve atrás de dinheiro, mas sempre Deus esteve atrás do teu e do meu coração. O problema é que aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Amigos, quando o nosso coração está em coisas, nós entregamos as sobras a Ele. Errado não é o crente ter dinheiro, mas é o dinheiro possuir o crente e ter o crente. Você entendeu o inverso? Deus, Ele quer abençoar os seus filhos. Deus, Ele nos dá discernimento dos altos céus para gerenciar aquilo que Ele coloca em nossas mãos, porque não é nosso, é dEle. Quando nós clamamos por sabedoria, Deus, Ele nos abençoa dando sabedoria para nós gerenciarmos, e o pouco que ganhamos, o meu pai sempre dizia: filho, o problema não é o quanto ganhamos, mas sempre será o quanto gastamos. Você precisa interagir, nós precisamos interagir com um recurso de uma concepção sagrada, porque os recursos são sagrados. O problema é que nós interagimos com o recurso de uma maneira mais leviana e profana possível. Entenda, amigos, o que vem do suor do nosso rosto é bênção de Deus. Mas a questão é a forma que interagimos com isso. Alguns dizem que o dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém um dia chegou para mim e diz assim: pastor, a Bíblia diz, pastor, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu disse: mas aonde que a Bíblia diz isso? Me ajude, pastor. Eu disse: não me mostra. Aí ele se debateu, né? Eu disse assim: irmão, por acaso não é aquele texto que está em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 a 10? Isso, pastor, é esse mesmo. Por acaso não é aquele texto que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Sim, pastor, esse daí. Mas, irmão, o texto não fala o que o senhor disse. O texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto está dizendo que o amor a Ele, não é Ele, mas é o amor a Ele. Você entendeu? O problema, amigos, é que o amor a Ele rivaliza com Deus e se torna o seu próprio Deus. Ou mais ainda, amigos, dinheiro não pode ser o Senhor, mas o servo. Interessante que em Salmo 62, verso 10, este não é apenas, ali descreve que este não é apenas um problema dos ricos, mas também dos pobres. Existem algumas razões para a generosidade, eu quero apresentar algumas razões. Onde não envolve, amigos, é interessante que o primeiro aspecto que eu quero mostrar para vocês, que o nosso Deus, Ele é generoso. Vai passando, eu olho para ti, tu passa para mim. O nosso Deus, Ele é generoso. Primeiro precisamos entender isso para entendermos de fato que Deus está falando a nós. Deus, Ele é generoso. E generosidade não envolve apenas dar, mas a atitude do doador, o prazer em fazer, a alegria em fazer, a convicção em fazer. Porque a diferença do avarento e do generoso é que um dá com alegria e o outro não. Um dá com plena alegria, mas o outro dá com tristeza em seu coração. João capítulo 3, verso 16, diz que a maior demonstração de Deus
para com a humanidade está na sua capacidade de doação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Tiago capítulo 1 apresenta que Deus ele é generoso. Deus ele é generoso ao dar, e Ele espera que você e eu sejamos iguais a Ele. Pergunto, você quer ser igual ao Senhor, sim ou não? Sim. Mas por isso nosso Deus ele é generoso. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que nós devemos nos espelhar no Senhor. O nosso Deus tem prazer quando seus filhos imitam a Ele sendo generosos. Amigos, nós precisamos entender que o fato de você ser cristão não lhe dá o direito de gastar e colocar a culpa em Deus. Temos bagunçado as nossas finanças e esperado que Deus arrume. Para alguns homens, se olhar para a esposa e disser assim, ó, minha esposa, o banco confisca. O banco leva embora de tanta dívida que tem. Ou se algumas famílias olhar para a criança e disser assim, ó, esse é meu filho, o banco leva embora de tanta dívida que tem. Quantas vezes temos bagunçado a nossa vida financeira e esperado que Deus arrume? Quantas vezes criamos um caos em nossa família por causa das questões financeiras e nós questionamos o Senhor e falamos, por que, Senhor? Porque a minha vida está desse jeito. Amigos, não é o quanto que damos, mas quanto de nosso coração nós estamos entregando ao Senhor. Quanto do nosso coração. Em João capítulo 12, verso 24, diz que não é o fato de a semente cair na terra que dará bom fruto, mas ela precisa morrer, porque apenas depois de morta, ela tem condição de se frutificar, de nascer, de produzir bons frutos. Não é simplesmente a semente cair, mas ela precisa morrer. Se você quer colher bons frutos, a semente ela precisa morrer para você. Ao devolver ao Senhor, você precisa se entregar. Não basta apenas ser fiel ao Senhor, nós temos que nos entregar a Ele. O Senhor espera algo mais profundo de nós. Para alguns amigos, o momento de entrega é como um velório, porque estes só faltam chorar nesse momento, só faltam espernear. Você já foi em um velório e sabe como é a situação de um velório. Para muitos, o ato de fidelidade a Deus é como um velório, um momento extremamente fúnebre, mas esse momento deveria ser um momento de prazer, porque para muitos amigos, quando são fiéis a Deus, o bolso e sua carteira sangram. Parece que alguém está morrendo naquele momento. Precisamos ter prazer em liberar aquilo e morrer para nós. Ao sermos fiéis a Deus, quando nós no ato da fidelidade, tem que ser um momento alegre e tem que morrer para nós, morrer em seu coração. Precisamos ter prazer em liberar, ser fiel com alegria, não com avareza de coração. Por isso que Paulo está dizendo a eles, preparem-se com generosidade e não com avareza. Amigos, quando nós não aguardamos o retorno, Deus ele nos surpreende. Você crê nisso? Você crê nisso? Aqui não é barganha com Deus, amigos. Quantas pessoas vivem uma vida de barganha com Deus? Senhor, eu faço isso. Eu faço aquilo. E vive os questionamentos, eu faço. E o porquê, Senhor? E o porquê, Senhor? Nós precisamos entender, amigos, que quando nós somos fiéis e não aguardamos retorno algum, Deus, Ele nos surpreende. Se eu perguntasse para cada um de vocês, se vocês têm sido surpreendidos por Deus, vocês poderiam dizer, pastor, mas eu tenho muitas vezes. Quantas vezes Deus tem me surpreendido? O problema, amigos, é que muitas vezes somos fiéis a Deus esperando algo em troca, e às vezes não vem,
Porque Deus está dizendo, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. E nós questionamos o Senhor, e muitas vezes dizemos, Senhor, mas eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, mas Senhor, olha pelas condições que eu tenho passado, Senhor. Mas entenda, amigos, quando eu e você somos fiéis, não aguardando algo, Deus, Ele tem nos surpreendido. A preocupação de Deus não é com o teu dinheiro, mas é com o teu coração. Essa é a preocupação de Deus. Quando nós olhamos para Ananias e Safira, o Senhor disse, por que Satanás encheu o teu coração? Por quê? Eu não pedi algo a vocês, vocês disseram que seriam fiéis a mim, mas por que vocês permitiram que Satanás entrasse no coração de vocês? Eles permitiram a influência de Satanás em seu coração. Amigos, a nossa generosidade alinha o nosso coração ao coração de Jesus. Por isso que o Senhor está falando a Ananias e Safira, porque Satanás encheu o coração de vocês, porque uma pessoa generosa e não avarenta, o seu coração está alinhado ao coração de Jesus. Generosidade, amigos, é um assunto espiritual. Quando nós olhamos aquela história de Cornélio, um anjo de Deus falou para Cornélio que suas orações e suas ofertas subiram a Deus. Pergunto, oração é um assunto espiritual, sim ou não? O que vai diante de Deus é algo espiritual, sim ou não? As ofertas de Cornélio era algo espiritual, o dinheiro que Cornélio devolveu ao Senhor, os recursos que Cornélio entregou ao Senhor, é espiritual, sim ou não? Mas parece na igreja, amigos, quando nós começamos a falar de dinheiro, parece que causa uma coceira nos ouvidos, e muitas pessoas acham que não é um assunto espiritual. Você sabia que o assunto que mais é falado na Bíblia, que Jesus mais fala, quando você olha no Novo Testamento, há mais de 2.000 referências sobre dinheiro no Novo Testamento. Jesus, ele falou mais de 200 vezes sobre dinheiro, 200 vezes. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de graça. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, porque o Senhor está trabalhando uma temática onde o homem colocou o seu coração, e o Senhor está dizendo, filho, o problema não está aí, o problema é que você colocou o seu coração aí. Filho, sabe por que causa coceira no teu ouvido, filho? Sabe por que você não entende que isso é um assunto espiritual? Porque você tem interagido com o sagrado de maneira profana, filho. Amigos, esse é um assunto espiritual, e não interaja com esse assunto de forma de barganha. Generosidade, amigos, interessante que quando nós somos fiéis, há um grande conflito acontece quando nós ofertamos, e aconteceu hoje aqui. Deus e o diabo estão lutando pelo coração do homem, é um grande conflito, onde aquele que endurece o seu coração, é como Ananias e Safira, e Deus diz assim, por que encheu o teu coração? Porque você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Há um grande conflito no ato de ofertar. Há um grande conflito, e quando você é fiel, você está revelando aonde está o seu coração. O diabo não queria roubar a oferta, mas queria roubar o quê? O coração. Satanás conseguiu corromper uma atitude certa. A atitude deles era uma atitude certa, sim ou não, de Ananias e Safira? É claro que sim, mas o problema, amigos, que não basta ter a atitude certa, precisa ter a motivação certa. Interessante que, dependendo de sua atitude, revela o grau de sua aceitação e revelação a Deus. No livro de Salmos, capítulo 18, verso 25 ao verso 26, interessante que no livro de Salmos, passa para mim, por favor, no livro de Salmos, apresenta que a nossa atitude revela a revelação de Deus que temos. A nossa atitude revela a revelação de Deus que nós temos. Interessante, amigos, que ali diz que para o generoso, Deus se mostra generoso. Depois vocês leiam com atenção esses textos. A nossa generosidade revela se o nosso coração está ligado ao coração de Deus. Ou mais ainda, existem coisas, amigos, que o cartão de crédito não resolve. Mas existem coisas que é só com oração e com fé resolve. Entenda isso.
Ou mais ainda, quanto não somos generosos, não entendemos um Deus de generosidade. Nós não entendemos. Amigos, quem foi na Bíblia que foi apresentado como que teve a revelação de Jeová Jireh? Quem foi na Bíblia? Pode passar. Quem foi na Bíblia? Sabe quem foi? Coloca o próximo. Abraão. Me ajudem só com aí, pessoal. Abraão? Ok. Abraão, ele teve a revelação de Jeová Jireh, que está lá em Gênesis capítulo 22, verso 1 a 19. Amigos, quando ele teve a revelação, quando que ele teve a revelação do Jeová Jireh? No momento em que ele entrega a Deus o que ele tem de melhor. O que Abraão tinha de melhor, amigos, que ele entregou ao Senhor? O que ele entregou ao Senhor? Ele entregou o seu filho ao Senhor. E quando é interessante, amigos, que quando eu olho essa cena, eu olho a cena de Abraão. Esse foi um dos meus primeiros sermões que eu preguei, ainda menino, né? Um dos meus primeiros sermões. Interessante que eu, estudando o livro O Desejar de Todas as Nações, e preparei aquele sermão, eu me lembro da cena de Abraão subindo com Isaac. E naquele momento Isaac olha para Abraão e diz assim: pai Abraão, nós temos o cutelo. Ô pai, nós temos o cutelo, nós temos a lenha, pai, mas está faltando alguma coisa aqui, pai. O cordeiro. Aí Abraão olha para o menino e diz assim: olha, filho, Deus proverá. Parece que Abraão quer enrolar o guri, não é? Daquele jeito que os pais, quando dão uma resposta para enrolar o filho. Já ouviu dessas? Que o pai dá aquela resposta para enrolar. Parece que nesse momento Abraão está olhando para Isaac e querendo dar uma enrolada em Isaac. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Mas de fato não foi isso. Porque a sua atitude determina a revelação de Deus que você tem. A sua atitude. A atitude de Abraão revelou o Deus que ele cria. Jeová Jireh, amigos, não é apenas um Deus de provisão financeira, é muito mais profundo do que isso. Jeová Jireh é o Deus de provisão em relação ao casamento, em relação à saúde, em relação a todos os aspectos da vida, porque, amigos, bênçãos não é apenas algo financeiro. As bênçãos de Deus em todas as áreas da vida, só o fato de você aqui já é uma bênção de Deus. Ou mais ainda, amigos, quando nós olhamos o episódio que está em João capítulo 8, verso 5 e verso 6, onde descreve essa cena, João capítulo 8, verso 5 e 6, lá diz o seguinte, Jesus dizendo: Abraão viu meu dia, Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o quê? O meu dia. E ele fez o quê? Aqui está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo: Abraão viu o meu dia, e ele fez o quê? E ele se alegrou. Amigos, quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, Cristo, ele está dizendo o seguinte: você será inocentado da morte, meu filho, mas haverá um dia em que alguém terá que morrer. Mas é estranho, como que ele sabia que Deus entregaria o seu filho, se nós não temos quase nada de profecia messiânica? Porque Abraão entendia muito bem que o Deus que pedia era o Deus que dava. Se o meu Deus, ele está pedindo o meu filho, quer dizer que ele vai entregar o filho dele. Por isso que Abraão está dizendo, olha, Jesus está dizendo a Abraão, ele viu o meu dia, e se alegrou. Porque Abraão entendia que o mesmo Deus que pediu o filho é o mesmo Deus que entregaria o filho. Que coisa tremenda, amigos. Quando nós entramos em generosidade, nós entendemos um Deus de generosidade. Quando nós entramos numa revelação de um Deus de amor, nós entendemos quem é Deus. Ele entendeu porque Deus pediu o seu filho. O pedido de Deus revelou o caráter de Deus, porque Deus que pede é o Deus que dá. Tem gente que nunca sabe o que é milagre,
porque não creem em um Deus de milagre. O problema de andarmos na avareza, amigos, é que nunca nós iremos conseguir enxergar um Deus de provisão, sendo nós avarentos. Nunca. O problema de andarmos na avareza é que ficamos cegos para enxergarmos um Deus de provisão, totalmente cegos. E eu encerro nessa última história, que está em Marcos capítulo 8, verso 1 ao verso 21. Marcos capítulo 8, abra sua Bíblia lá rapidinho. Isso, mais um, vamos a Marcos rapidinho. Marcos capítulo 8, verso 1 ao verso 21. É interessante essa história, porque fala um pouquinho sobre essa temática que nós estamos trabalhando nesta. Nós não iremos ler todo, mas eu convido você a ler na sua casa, Marcos. Interessante que no verso 4, no capítulo 8, verso 4 diz: mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? Amigos, esse é o contexto da segunda multiplicação, não é isso? Se é a segunda, quer dizer que teve o quê? Teve a primeira. Se lembra da primeira multiplicação de pães e peixes? E então, nesse momento, amigos, no verso 4, eles fizeram uma das perguntas mais estúpidas da Bíblia. Mais estúpida. O que eles perguntaram aqui? Senhor, aonde iremos conseguir alimento para esse povo? Pergunta tosca, extremamente tosca. Se eles foram testemunhas oculares da primeira multiplicação, por que eles me fazem essa pergunta? Interessante, amigos, que haviam quantos pães? 7 pães. Mas talvez tivesse 8 pães aqui. Na outra vez, tinham quantas mil pessoas? 5.000 homens. Tínhamos quantos pães lá? 5 pãezinhos apenas. Agora aqui tem 7. Lá tinha 5. Mas nessa vez, tem 4.000 homens e quantos pães aqui, amigos? 7 pães. Mas quando eu olho para essa cena, e quando a gente olha Jesus aqui quando a gente olha o verso, capítulo 8, verso de número 21, mais ou menos, verso 14 em diante, diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão, quantos pães eles tinham no barco? Eles, os discípulos. Tinha um pão no barco. Agora imagina a cena, os discípulos, Jesus, eles saindo, né? Pessoal, vamos aí ver se tem comida, pessoal. João, você vai para um lado. Pedro, tu vai para o outro. Então, Barnabé, você vai para um lado. E então eles voltam. Olha, eu consegui um pão aqui, eu consegui outro aqui, eu consegui. E aí reuniram e viram que tinha quantos pães? 7 pães. Aí talvez um outro diz assim: olha, tem 8. Mas como assim 8? Tem aquele do barco. Não, deixa no barco, que é o nosso. Não mexa no nosso. Não, mas temos. Não, 8 não, temos 7. Você percebe que eles esconderam um pão aonde, amigos? No barco, não foi? Está o pãozinho escondido lá. Por isso que Jesus, então, começa a discutir com eles. Preveniu Jesus dizendo: vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. E que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração endurecido, verso 18, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves, não vos lembrais? Ou, vocês não lembram não daquela primeira multiplicação? Eles estão esquecidos, parece que tem uma amnésia neles aqui, eles se esqueceram. Amigos, aqueles homens continuaram cegos. Talvez Jesus possivelmente não gostaria de ouvir aquela pergunta naquele momento. Mas talvez Jesus ele queria ouvir o seguinte: que os discípulos dissessem: Jesus, faz o milagre de pão de novo. Mas eles são incrédulos: Senhor, não temos pão. Jesus gostaria que eles dissessem: Senhor, faz aquele milagre de novo.
a gente vai arrumar pão e o Senhor multiplica. Amigos, por mais que eles contemplassem o primeiro milagre, eles eram incrédulos. Quantas vezes temos contemplado milagres e milagres em nossa vida? Quantas vezes temos tido uma revelação de um Deus generoso em nossa vida, mas o nosso coração permanece avarento? Jesus está dizendo a eles no verso 13: vocês acham que um pão não é suficiente? Vocês acham que um não é suficiente? Vocês já viram o que eu fiz? Você acha que eu não tenho capacidade para multiplicar um pão? Vocês são avarentos. Porque o coração de vocês estão duros. Interessante, amigos, que no verso 19 é apresentado que quando andamos em avareza, nos privamos do Deus da revelação. Esse é o problema dos discípulos. Quando nós ficamos em avareza, a imagem de um Deus de provisão nós não temos. Você até pode entregar o que você tem para o Senhor, multiplicar para as pessoas, mas para que isso retorne de forma de cesto cheio, você pode ter uma atitude de avareza. Tem muita gente, amigos, que culto após culto tem pedido oração por sua vida financeira, mas o que lhes falta é uma atitude de generosidade. Essa é a questão. Nós precisamos sermos fiéis a Deus. O nosso sonho é que tenhamos em nossas igrejas pessoas que são fiéis a Deus em todas as coisas, não pessoas que são avarentas, mas pessoas que são generosas ao Senhor. Amigos, enquanto mais andamos em generosidade, mais entendemos o amor de um Deus generoso. Enquanto mais andamos em generosidade, nós temos a revelação de um Deus generoso. Generosidade precisa ser o nosso estilo de vida. Pode ser que o mercado ou o país esteja em crise. E quantas vezes se fala de crise? Mas eu e você não precisamos andar nela. Ah, pastor, mas o mundo está em crise. Mas eu e você não precisamos andar nela, porque podemos gerar resultados sobrenaturais em nossa vida quando andamos diante de um Deus generoso. Você entendeu isso? O problema de bênçãos na nossa mente é financeira. Tudo pode estar caindo, amigos. Tudo pode estar desmoronando, mas nós precisamos entender que Deus ele tem sido generoso. Pode estar morrendo um monte de gente, muitas pessoas questionando, mas como que um Deus de amor, onde vê tantas pessoas morrendo, mas você, amigos, quando você é fiel a Deus, quando você é generoso, você entende que mesmo diante das mazelas da vida, Deus ele é um Deus generoso. Mesmo assim, a sua atitude não determina só a revelação de Deus que você tem, mas ela também determina os resultados que você vai ter. Os resultados. Provérbios capítulo 11, verso 24, verso 25, diz que quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou mais ainda, aqui existe um processo de semeadura e ceifa. Quem dá liberalmente, acrescenta mais e mais. Não estou dizendo que Deus ele vai te dar mais dinheiro, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Deus ele nos abençoa de diversas maneiras. Os filhos que você tem é dádiva do Senhor, sim ou não? É claro que sim. A esposa é dádiva? É bênção. O esposo também é bênção. Então tudo é dádiva de Deus. Amigos, a gente leva a sério o que a Bíblia fala de salvação. Não leva a sério, sim ou não? Mas nós não levamos a sério o que a Bíblia fala sobre doação. Nós não levamos a sério. Quando 2 Coríntios apresenta, ele está falando de uma atitude de dar. Deus quer dar tudo, porque Ele entregou tudo por você. O Deus que pede para você ser generoso, é um Deus que está dizendo para você, filho, eu quero que você não seja como uma represa. Sabe como é uma represa? A água só entra, não sai. Porque aonde chega faz o quê? Para ali. Muitos crentes têm sido represa.
Mas Deus, Ele pede para você e para mim ser como um rio. Sabe como que é um rio? Água entra e água sai, e sempre água tem. Água entra e água sai, e sempre água tem. Água entra e água sai, nunca para de entrar e nunca para de quê? E nunca para de sair. A única razão, amigos, para que você seja próspero é para que você seja generoso. Essa é a única razão bíblica, a única razão. O Senhor quer multiplicar sementeiras e não pão. Melhor do que sermos abençoados é quando nos tornamos abençoadores. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo para que ele abençoasse todas as famílias da terra. Então, amigos, nós recebemos as bênçãos de Deus para que possamos abençoar os outros. Quando queremos algo só para nós, a gente não consegue chamar a atenção de Deus. Tiago 4, verso 3, interessante que apresenta aqui qual é a definição da Bíblia de pedir mal. Apresenta aqui quando gastamos em nosso próprio deleite. Quando oramos só por nós, amigos, e deixamos de abençoar os outros, interessante que Deus não atende. Deus não atende. Eu descobri particularmente, na Bíblia que quando enxergamos mais os outros do que a nós mesmos, conseguimos chamar a atenção de Deus. Essa é a maneira. Quando Jó orava pelos seus amigos, ele atraiu a plena atenção de Deus, porque a sua sorte mudou, como a Bíblia diz, não é assim? Um anjo de Deus apareceu a Cornélio e diz: Cornélio, a sua oração e suas esmolas subiram diretamente à minha presença. Precisamos clamar ao Senhor por uma natureza de generosidade, porque precisamos entender o que é de fato ser generoso. Quando eu e você somos generosos, nós possibilitamos o avanço da causa do Senhor. Eu convido o pastor Henrique a entrar no tanque. E junto com o pastor Henrique, a Ana. Amigos, quando eu e você somos generosos, nós ajudamos a pregar o Evangelho. O Evangelho chegar a lugares que nunca talvez os seus olhos irão alcançar, os teus pés pisarem. Mas o Evangelho ali chegará, por causa da sua generosidade. Por causa da sua generosidade, muitas igrejas são estabelecidas. Muitos órfãos terão um lar, muitos famintos terão o que comer. Mas principalmente a mensagem ali chegará. Minha querida irmã Ana, parabéns por sua decisão. Deus seja louvado porque a gente dedica, Ana, essa serva do Senhor, ela dedicou o tempo para você porque julga que você é importante para ela. Minha querida irmã Ana, parabéns por sua decisão. Alegria no céu por sua decisão. E nesse momento, para a remissão de todos os seus pecados, para recebimento dos dons espirituais, nós, como ministros do Evangelho, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja diz um amém. Voltarmos no passado, voltarmos àquele momento onde nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Então Deus nos permite voltar ao primeiro amor, de entender que o nosso Deus, Ele é tão generoso com cada um de nós, que permitiu que nós chegássemos a esse momento e tivéssemos, através desse batismo, uma recordação de um momento que nós entregamos a vida ao Senhor.
Mas não basta apenas entregar uma vez a vida ao Senhor, mas precisamos entregar todos os dias. Meu querido irmão em Cristo, Roberto, Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz. A partir de hoje você se tornará nova criatura. Sabe o que possibilitou isso? Sabe o que possibilitou você entrar nesse tanque? Servos do Senhor dedicar tempo para você. Mas servos do Senhor generosos em dedicar também os recursos ao Senhor, para que nós tivéssemos esse lugar, para que o Evangelho chegasse à sua porta, para que o Evangelho abençoasse a sua casa. Entenda, meu querido, se a cada dia você clamar e buscar esse Deus que tem te amado, que tem lhe restaurado, se você entender a cada dia que este Deus ele é um Deus generoso, porque este Deus hoje está estendendo a você a sua graça. Meu querido irmão Roberto, para perdão de todos os seus pecados, se Deus tem te abençoado é para que você possa abençoar. É isso. Neste momento Deus está dizendo a você, filho, vinde a mim. E se nesta manhã você quer dizer, Senhor, ensina-me a cada dia a ser generoso a Ti, Senhor. Ensina-me a ser fiel, não por avareza, mas por fidelidade, por felicidade, meu coração. Que os recursos que o Senhor tem colocado em minhas mãos seja para abençoar a vida dos outros e abençoar a minha família também. Porque a revelação que nós temos de Ti, Senhor, um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus que nos acolhe, um Deus que nos protege, um Deus que é generoso. Porque um Deus que entregou o Seu Filho para que nós tivéssemos vida. Pai bondoso, ensina-nos a sermos generosos. Ensina-nos a sermos abençoadores. Ensina-nos a ser cristãos como o rio, onde a água entra e a água sai. Onde somos abençoados e abençoamos. Que a cada dia tenhamos uma revelação de um Deus que tem nos acolhido em seus braços. Mas, Pai querido, coloque em nosso coração um desejo a cada dia de sermos fiéis a Ti. De não sermos fiéis com arrogância em nosso coração. De não sermos fiéis com avareza em nosso coração, mas é de sermos fiéis a mim, Pai querido, é entregando o Senhor e morrendo para nós. Pai que estás nos céus, eu não sei a situação desses Teus filhos, Senhor. Eu não sei quais dificuldades eles têm passado, mas eu creio no Deus que pode todas as coisas. Que nesta manhã, que ao sairmos daqui, que saiamos com pleno entendimento de que houve salvação, houve transformação em nossas vidas. Que possamos interagir com o que é santo de maneira santa. O Senhor colocou os recursos em nossas mãos, do suor do nosso rosto, para que esses recursos fossem uma bênção. Mas quantas vezes, Pai, temos interagido com algo santo de maneira totalmente profana? Mas que o Espírito Santo fale ao nosso coração, fazendo-nos entender como é santo os recursos que provêm de Ti, Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha piedade de vós. Que sobre vós levante o rosto e vos dê a paz.